A pensão alimentícia tem que ser estabelecida sobre os 30% do salário de quem está pagando os alimentos, certo? Errado. É mito entender que isso é uma regra fixa e não pode fugir disso. O direito, como nós sabemos, ele é muito dinâmico e tudo depende, não é uma ciência exata. Então, vamos imaginar que seja o Cristiano Ronaldo, não sei quantos milhões lá que ele recebe por mês, e estabelecer 30% do líquido do que ele recebe seria um exagero para a criança. E fora que, e se a pessoa tiver mais filhos, como é que fica? É 10% para cada criança? Depende de cada situação. Tudo tem que ser visto para que a criança mantenha o seu nível social, que ela não tenha prejuízos e os alimentos não se tratam apenas e tão somente com relação à comida, e sim a lazer, a escola, a vestuário, tudo aquilo que a criança, o menor, usa no seu dia a dia. Então, de repente, até mesmo medicação, assistência médica, não é apenas o alimento, a comida, apesar de o nome dizer prestação alimentícia, engloba tudo. E existem dois tipos de prestação de alimentos. Existe em pecúnia, que é em dinheiro, em espécie, ou em natura. Então, por exemplo, a pessoa pode pagar cesta básica, pagar colégio, assistência médica, alguma atividade extracurricular e não necessariamente apenas então somente em dinheiro, espécie. Muita gente acha que a pessoa só tem que pagar X em dinheiro e que se dane. Não. Outra coisa também muito importante, não é só porque a pessoa paga X em dinheiro e que se dane. Não é assim que acontece. Porque às vezes a criança ela pode ter alguns gastos extraordinários que fogem da rotina. Então, o pai ou a pessoa que está pagando os alimentos, podem ser alimentos avoengos, que são os avós que pagam, ou de repente a própria mãe que paga para o pai. Isso existe a possibilidade. Muito raro, mas existe. E se tratando de ter uma situação adversa, atípica, que fujam dos padrões, nada obsta da parte contrária também ter que pagar um pouco mais por este período, ou pode ser que foi uma incapacidade de repente que surgiu, e de repente vai ser uma incapacidade permanente ou não. Então tudo no direito depende, não existe, não é uma ciência exata. E também os alimentos, eles podem ser revistos a qualquer momento. Então, por exemplo, se você está passando por uma situação difícil de quando foram fixados os alimentos naquele momento, você está numa situação financeira ok, então ok. De repente ficou desempregada, teve algumas coisas que aconteceram na sua vida, porque todo mundo está propenso a isso. Você pode rever esses alimentos, mas é lógico, tudo tem que ser fundamentado e devidamente comprovado. Não vá usar de má fé também, porque isso daí é litigância de má fé e você pode ser multado, isso de acordo com o artigo 80 do Código de Processo Civil. Então não vai com essa litigância de má fé. O que o juiz tem faro, a distâncias da litigância de má fé. Então assim, sempre seja verdadeiro. E não queira entrar com a ação, é que eu tô com raiva e vou pra ferrar fulano. Não. Isso não é legal. Isso acaba banalizando o poder judiciário, a justiça, e tem muito advogado também por aí que só para poder ganhar um dinheirozinho aí de honorários faz qualquer coisa. Não vamos banalizar a nossa profissão, por favor, já tá tão banalizada, infelizmente, que tem tanto advogado que faz tanta besteira e até mesmo não honra o código de ética da OAB. O nosso dever de advogado é conciliar as partes e não colocar mais lenha na fogueira. Tem advogado que não, pode deixar que eu vou te defender, para mostrar que ele é o cara que sabe e não, eu vou provocar mais. Gente,
Essa época de mostrar que um advogado bom é aquele que briga mais ou é aquele quem briga mais, essa época já passou faz tempo. Se eu não me engano, isso é da época da década de 70 ou até antes. Então, quanto mais o advogado é briguento, melhor. Não, essa mentalidade já não existe mais faz tempo. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão se formando atualmente, já no Código de Processo Civil atual e também onde está no Código de Ética dizendo que é dever, é obrigação, não é uma faculdade. Ah, eu vou conciliar as partes se eu quiser. Não, nós advogados temos esse dever de, se A está conflitando com B, vamos ver o que é melhor para A e B e não deixar, principalmente em se tratando de direito de família, se A já não está dando bem com B, você colocar mais lenha na fogueira e fazer com que A odeie mais ainda o B. Você não está fazendo a sua função de advogado. Por mais que você queira ganhar seus honorários, isso daí vai contra os nossos princípios. Então, antes de, por exemplo, você foi intimado numa demanda de alimentos, de qualquer coisa na relação de família, primeiro tenta entrar em contato com o advogado da parte contrária. Porque, de repente, a parte contrária, ela está propensa para um acordo. Mesmo que, de repente, ela está renunciando ou diz expressamente que não quer acordo, por que não tentar o diálogo? Porque é muito melhor um mau acordo do que uma boa briga. Porque uma boa briga, todos acabam perdendo. Ou no desgaste, ou com pagamento com advogado. Ah, eu não vou pagar advogado porque fulano de tal é meu parente, ou tá me devendo favor, ou eu pago um valor ínfimo porque eu sou associado, ou qualquer coisa. Mas tem o desgaste emocional. Lógico que para narcisista isso não serve, porque o narcisista ele vai provocar e ele não vai querer nunca acordo. Quanto mais briga, mais vai estar dando suprimento para o narcisista. Então você, advogado, se de repente você pegou um cliente difícil, tente diálogo. Mesmo que o cliente diz que não quer, tente. Essa é a nossa função, principalmente para quem atua em direito de família. Agora, se você é um advogado que não é aquele irredutível, o que está na lei, ou ensinou, eu vou mostrar quem eu sou, você só está mostrando a sua ignorância. Você não querendo conversar com outra parte, ou até mesmo quando está em audiência, ignorar o colega, fazer de conta que ele não existe, ou ignorar, de repente, as mensagens que outro colega está te enviando para uma eventual conciliação, só está demonstrando que você é um péssimo advogado e que você não deve atuar no direito de família. De repente, você deve atuar no direito tributário, no direito previdenciário, no criminal, menos em direito de família, porque direito de família é o órgão do direito mais sensível. E eu vou dizer que é o mais importante, porque se você foi escolhido para ser advogado, ou seja, para atuar em defesa de alguma pessoa que envolva a questão familiar, você está tratando como se fosse como um recém-nascido. Que qualquer sopro, qualquer movimento errado, você além de destruir aquela família, você ainda pode piorar muito mais a situação de uma forma que até mesmo envolver situação criminal. Pode ter suicídio, pode ter feminicídio, pode ter uma série de coisas. Então, se você é contrário a isso, abandone essa área e deixa para quem sabe. Espero que tenha gostado. Os advogados também, peço que também me sigam nas redes sociais, que eu vou dar mais ainda dicas jurídicas a este respeito, principalmente com relação ao narcisismo e como se comportar em esferas de família. Me siga nas redes sociais, adjudando, a advogada sempre te ajudando. Um grande beijo e já deu tudo certo.